Também já dou as boas-vindas ao senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, que já está conectado aqui conosco. Tudo bem, senador? Bom dia. Tudo bem, bom dia. À disposição de vocês. Bom, senador Haysen aqui já deu uma perspectiva, né, que a gente está aí observando essa ofensiva no Congresso para destravar a tramitação do projeto de lei da anistia. Ontem o senhor estava nessa manifestação pública sobre essa iniciativa, quando inclusive o senador Flávio Bolsonaro disse também que esse PL não aceita discutir dosimetria das penas, que seria ali uma possibilidade, uma saída mais mediada. Queria entender do senhor qual a perspectiva para o avanço dessa pauta nesses últimos dias de trabalho lá no Parlamento. Bom dia, Eliane, Carolina, o Raiz e os ouvintes da Eldorado. O que nós estamos defendendo é o que, na verdade, nos propusemos a fazer desde o início desse ano legislativo, logo após a eleição do presidente da Câmara atual e do presidente do Senado da República, de que é necessário virarmos essa página e tratarmos de uma reconciliação dentro, inclusive, do espírito que sempre norteou, né, o Brasil. São mais de 40 anistias na nossa história, então não é nada inusitado nem diferente. É uma ação política e uma prerrogativa do Parlamento brasileiro, uma vez que o indulto, que é, por sua vez, uma prerrogativa do Executivo, dificilmente será concedido. Nós estamos dentro de uma decisão do ponto de vista judiciário que está completamente contaminado no processo político, né? A forma como membros do Supremo Tribunal Federal têm se comportado nesse processo, para nós, caracteriza essa falta de parcialidade e uma excepcionalidade na aplicação da lei, né? Então, o que nós defendemos em janeiro do ano passado é o que defendemos agora em novembro, né? Que o Congresso exerça sua prerrogativa, vote, e que cada parlamentar, de uma forma limpa e transparente, diga de que forma quer se posicionar. Até porque os deputados e senadores são eleitos, né, para votarem e não para terem o seu debate e a sua posição interditada para um outro poder. Senador, esse projeto foi rebatizado de PL da dosimetria, apenas para reduzir penas, ainda assim ficou parado lá na Câmara. O senhor acredita que ele possa ser retomado, e mais que isso, na Câmara, em tese, haveria da parte da oposição até os votos necessários, mas no Senado havia uma resistência que agora, com a indicação de Jorge Messias para o Supremo, talvez possa ser quebrada da parte da Alcolumbre. O senhor, como é que vê a negociação nas duas casas, e em especial no Senado, que é a sua casa? Nós somos pessoas públicas, né? Eu falo nós, os deputados e senadores da República, né? Então, os gestos e ações necessariamente são públicas também. É absolutamente normal que hajam posições diferentes, visões de mundo diferentes dentro de um parlamento que necessariamente precisa representar a pluralidade do povo brasileiro, né? Dentro da Câmara, o tal da PL da dosimetria, que você alcunha e boa parte da imprensa, na verdade é um projeto do Marcelo Crivella que prevê anistia para os atos de 8 de janeiro. O substitutivo que deverá ser apresentado pelo deputado Paulinho, que nós não temos ainda conhecimento, aliás, eu gostaria muito de saber do que se trata, né? O que há indícios, especulações, narrativas a respeito desse conteúdo, né? Nós só saberemos na hora em que ele efetivamente for protocolizado dentro da Câmara Federal. Então, o que existe hoje, na verdade, é uma interdição desse debate, né? E como eu falei na minha fala anterior, né, isso claramente vem do Supremo Tribunal Federal, que antecipa, inclusive, um resultado de uma possibilidade de decretação da sua ilegalidade por inconstitucionalidade. Veja, o que nós estamos propugnando, o que nós estamos lutando, o que nós estamos pressionando legitimamente é para que o processo se inicie.
né, que o relator do projeto apresente o seu substitutivo. Dentro da Câmara, nós iremos usar as prerrogativas regimentais de pedir a preferência no texto original, que é o texto do Marcelo Crivella, e caso a preferência seja dada, vai se tratar de anistia e não de dosimetria. Se a preferência não for dada, nós vamos tratar de dosimetria. Mas esse é um processo que esse é um desfecho que nós só saberemos na hora em que a discussão ocorrer e a votação for feita, né? E é o que nós defendemos. Quanto à questão do Senado, né, existe uma espécie de jogo de ferrolhos, quer dizer, eu não faço a votação na Câmara porque não será aprovado no Senado. Se for aprovado no Senado, o presidente não sancionará. Se sancionar, o veto poderá não ser derrubado. Caso ele seja derrubado, haverá uma ação direta de inconstitucionalidade, e pela composição atual do Supremo Tribunal Federal e pela manifestação preliminar de alguns ministros, essa inconstitucionalidade será consolidada, mantida. Então, veja, no Estado de Direito, né, numa democracia, esse tipo de posicionamento ele é válido no sentido de subterfúgio, de blefe, mas é absolutamente antirrepublicano, né, no sentido de tentar bloquear e interditar o processo. Existem vários fatores, mas não é apenas a questão da indicação do Jorge Messias, mas principalmente o fato de que no próximo ano haverá eleição. E 2/3 do Senado e a totalidade da Câmara terão que revalidar os seus respectivos mandatos. E esse é um momento em que é importante que cada parlamentar possa mostrar qual é o seu posicionamento, porque eles vão ser avaliados pelos seus eleitores, aqueles que têm uma afinidade com a esquerda no Brasil ou com essa narrativa de que é necessário se punir exemplarmente as pessoas que perpetraram um pretenso golpe de Estado. Então, esses certamente votarão contra. E aqueles que sabem que isso, na verdade, é uma narrativa e que é necessário desmistificá-la e reconciliar o Brasil e colocá-lo nos trilhos da normalidade democrática, para que a discussão política ocorra no campo político e não no campo das narrativas, esses vão votar de uma forma diferente. Então, a eleição do próximo ano talvez seja o fator mais importante de uma eventual tração desse processo de votação da anistia. Eliane? Bom dia, senador, muito bem-vindo, senador Rogério Marinho. Quando o Lula foi preso, né, naquele momento ali da prisão do Lula, a Gleice Hoffmann chegou a dizer que se o Lula fosse preso, correria sangue no país. Na verdade, quando a gente viu, o Lula foi preso, ninguém não correu sangue nenhum, as manifestações populares foram bastante reduzidas. E agora? A gente sabe que o Congresso é muito suscetível à chamada voz do povo, a pressão que vem das ruas, vem da sociedade. E agora, se o Bolsonaro for preso, quando o ex-presidente Bolsonaro for definitivamente preso, o senhor acha que, primeiro, haverá algum tipo de comoção nacional? Segundo, há alguma articulação para enfim, atiçar essa comoção? Qual a expectativa da reação popular à prisão definitiva do ex-presidente Bolsonaro, que, olha, a contagem regressiva está andando rápida? Bom, primeiro, o presidente Bolsonaro já está preso há mais de 110 dias, 115 dias. Há uma teoria famosa que é o sapo na água fria, né? Então, gradativamente, aquela água vai ficando mais morna até ferver e o sapo não reage. Então, claramente, é um jogo judicial para permitir que, gradativamente, a população vá entendendo que o fato do presidente estar tornozelado, né, vigiado 24 horas, né, impedido de se manifestar, ou seja, censurado,
né, dentro de um processo em que ele sequer foi denunciado, que é claramente um arbítrio, um abuso. O Ministério Público não denunciou o presidente Bolsonaro quando fez em relação ao Flávio e o Paulo Figueiredo. Qualquer processo normal significaria que essas cautelares excessivas teriam sido levantadas. Não foi o caso do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, dos 170 mil tornozelados que existem no país, Eliane, talvez seja o único, ou um dos poucos, que tem vigilância 24 horas por drone, por polícia na frente da sua residência, atrás da sua residência, e se quer levar a crer que o fato dele ter rompido uma caixa, não a pulseira, né, no momento em que estava desnorteado por medicamentos, ele gostaria de fugir, significaria uma fuga, né? Então, sem dúvida nenhuma, da nossa parte, eu não tenho nenhuma dúvida que isso não existe, né? Que foi um subterfúgio, até porque as 17 páginas da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina a prisão do presidente Bolsonaro saindo de domiciliar para a Polícia Federal, tem um parágrafo a respeito da tornozeleira. A Polícia Federal não trabalha no sentido de que de 1h30 da manhã se toma a decisão e de 6 horas da manhã a pessoa é presa. Então, essa decisão já estava tomada pelo ministro Alexandre de Moraes em função do fato de que havia sido convocado uma oração a 1,2 quilômetros da sua residência, né? Ou seja, existem 2 preceitos constitucionais básicos que foram atacados na decisão do Alexandre de Moraes: a liberdade religiosa e o direito de reunião. Mas passa. Você me faz uma pergunta bem objetiva. Na época, Eliane, não existia essa mobilização através das redes sociais. Eu estava vendo aqui hoje pela manhã um conteúdo daquela empresa Quest, né, que é uma empresa que trabalha justamente nessa área de divulgação de pesquisas de opinião, em que o assunto da prisão de Bolsonaro teve o maior número de publicações do ano de hoje. Foi o assunto que mais despertou atenção na área política, né? Teve 448 mil menções, 128 mil usuários, 116 milhões de pessoas foram atingidas. E 42% dessas publicações foram contra a prisão do Bolsonaro, e 35% a favor. Então, hoje a mobilização, Eliane, se dá muito mais através desse instrumento, onde a população ela se manifesta, né? Ela fala de que maneira se sente em relação a determinadas ações políticas ou econômicas que acontecem no nosso país. Mas juntando as suas duas... Desculpa. O presidente Bolsonaro tem nos orientado o tempo todo para jogarmos dentro da Constituição, e muita gente fica resignado, porque ele é alguém que o sistema não conseguiu engolir, né? Que se armou contra ele, tá? A Gleisi Hoffmann fez uma série de afirmações, não foi só essa. A Gleisi Hoffmann percorreu o mundo desqualificando a justiça brasileira, né? Propondo sanções contra o governo brasileiro, ela e outros próceres do Partido dos Trabalhadores. Mas na época eram manifestações democráticas. Quando o Eduardo, por exemplo, vai aos Estados Unidos e propõe o mesmo, é um crime de lesa pátria. Quando há manifestações pelo Brasil, e variadas manifestações ocorreram, inclusive uma célebre em 2017, na época eu era deputado federal e fui relator da reforma trabalhista, ali. Estava aqui na Praça dos Três Poderes, quando ela foi literalmente invadida por mais de 40 mil pessoas, com prédios incendiados, com pessoas feridas, né? Isso foi declarado resistência democrática. E o que aconteceu em 8 de janeiro foi um golpe de Estado. Então, uma relativização de conceitos. De fato, eu tenho lido muitos editoriais de jornais importantes, inclusive do seu jornal, o Estadão, dizendo que o STF extrapolou. Mas quando extrapolou, era normal. Era uma coisa absolutamente natural, porque se agredia alguém que estava agredindo a democracia. Então, em nome da democracia, a democracia foi aviltada. A democracia foi ferida. A democracia foi relativizada. E agora o diabo tem que voltar para dentro da
da lâmpada ou da caixinha. Isso não vai acontecer desta forma. Então, a normalidade democrática só vai se dar quando cada um dos poderes entender que a sua prerrogativa precisa ser levada em consideração e não pode haver invasão de prerrogativa de outros poderes. Senador, nós estamos vivendo tempos muito desafiadores, tá? E eu acho que o importante agora é trabalharmos pela anistia para normalizar a democracia no país. Sim, eu gostaria de saber como é que o senhor interpreta e qual é a gravidade que o senhor vê quando um general do Exército Brasileiro imprime dentro do Palácio do Planalto toda uma programação, um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele sai do Palácio do Planalto, esse general, e vai ao Palácio do Alvorada, quando, enfim, onde morava o então presidente Jair Bolsonaro, e entrega esse plano ao presidente. Como o senhor vê também a reunião do presidente da República com os comandantes militares para articular um golpe de Estado, a proibição, né, o veto à posse do presidente legitimamente eleito? E mais, né, como o senhor vê também, já que o senhor falou, né, fez a comparação do Eduardo Bolsonaro, como o senhor vê a atuação de um deputado federal que está na maior potência do mundo, trabalhando para sanções a autoridades brasileiras e principalmente a taxação de produtos brasileiros com uma perda enorme dos produtores brasileiros, das empresas e do emprego brasileiro? Como o senhor vê tudo isso? O senhor acha que isso está dentro da normalidade? Bom, vamos por partes, tá? Veja quando a narrativa é repetida de forma reiterada e de uma forma absolutamente forçada, ela termina tendo um grau de normalidade e de verdade. Primeiro, o general que você fala é um segundo em comando do GSI, que imprime um documento gestado por ele, e você está fazendo a seguinte afirmação: ele vai ao Alvorada e entrega ao presidente. Não há nenhuma confirmação nos atos que isso aconteceu. Zero confirmação. Eu lhe convido a reler os autos do processo. Ilação pode ser, provavelmente... Olha, gente, desculpe, a gente está falando de coisa muito séria, tá? E você faz uma afirmação que ela não condiz com a realidade. Me desculpe, você está enganada. Então, uma coisa é o general, quem quer que seja, de segundo escalão, imprimir qualquer loucura, e veja quantas loucuras são engendradas pelo Partido dos Trabalhadores diariamente. Isso não significa que vão ser perpetrados crimes, tá? Então, o livre pensar, ou a elucubração, ou a vontade de atingir alguém é uma coisa totalmente impossível de acontecer. Outra coisa é você trazer isso como verdade para você e tentar perpetrar um crime. Então não há, nos autos do processo, nenhuma afirmação nesse sentido e nenhuma prova. Bom, assim a comprovação de que ele imprimiu no Palácio do Planalto e que ele foi ao Palácio do Alvorada. O senhor acha razoável dizer que ele foi até lá, e não entregou para o presidente? A senhora está me entrevistando ou a senhora está impondo a sua verdade? Não, o senhor disse que eu não falei uma verdade. Eu estou contrapondo ao senhor. Não usar o seu processo. A senhora fez uma afirmação que houve uma entrega desse plano ao presidente da República. Leia os autos. Eu li os autos, acompanhei muito fortemente. O senhor está acreditando que ele foi até lá e não entregou nada para o presidente? O que ele foi fazer lá? O general foi fazer o quê? A senhora agora está especulando, e essa especulação é o que existe nos autos. Não há nenhuma comprovação, nem testemunhal,
nem de alguém que fala, nem de Câmara que isso aconteceu. Que houve nem houve a reunião do presidente da República com os comandantes militares, a senhora fez senador. 3 afirmações, me escute. A senhora fez 3 afirmações. Não, o senhor está dizendo que eu estou falando em verdades. Eu estou apenas contrapondo. Mas a senhora fez uma afirmação que não é verdadeira. É verdade o que eu falei. Segundo, a senhora acabou de fazer uma afirmação. A senhora fala o que quer, escuta também o que não quer. Segundo, a senhora fala que houve uma reunião do Estado-Maior onde se decidiu que não ia haver a posse do presidente eleito. Eu não disse isso, senador. Eu não disse isso. Eu perguntei para o senhor se o senhor acha normal o presidente da República reunir os comandantes militares para perguntar sobre um golpe de Estado, impedindo a posse do presidente da República. O senhor vai dizer que isso não está nos autos, não está na delação do tenente-coronel, não está no processo. Que tenente-coronel? Não, o senhor vai dizer que essa reunião não está nos autos. Carolina, eu acabei de fazer, respondi a primeira, posso responder a segunda, você permite? Você me fez 3 perguntas, eu posso responder a segunda? Por mim, sim. Alô? É um prazer. O senhor está muito aqui bem. Com pergunta todo respeito. Que você fez, você disse que houve uma reunião do Estado-Maior onde o presidente perguntou se haveria possibilidade de não haver a posse do presidente Lula. Foi isso que a senhora perguntou. Isso. E dar um golpe. Foi isso? Foi exatamente isso. Ele está sendo condenado exatamente por isso. Ok. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos os que estiveram lá, nenhum deles falou que houve proposta de golpe. Leia de novo os autos. Né? Houve uma ilação do Ministério Público corroborado pelos senhores ministros do STF, na sua maioria. O que foi discutido ali foi uma coisa chamada estado de sítio. E se isso foi golpe, então a senhora volte no passado e leia a entrevista dada pelo senhor Vilas Boas Correia, que fala justamente de uma conversa que teve com a presidente Dilma sobre estado de sítio. Estado de sítio está previsto na Constituição e quando ele é declarado, ele tem que ser enviado ao Congresso Nacional. Tá? Então, isso não aconteceu. Uma coisa muito normal é se perguntar, dentro da Constituição tem instrumento? Tem. Vamos fazer? Não é possível fazer. A Dilma fez a mesma coisa e nem por isso ela foi condenada por golpe. Aí vamos para a sua terceira afirmação. Pergunta é sobre Eduardo Bolsonaro, que ele trabalhou para fazer sanção contra o governo federal. Olha, o que ele foi fazer nos Estados Unidos... Contra o país, não apenas contra o governo. Contra o quê? Não entendi. Contra o país, não apenas contra o governo, porque as tarifas não são contra o governo, né? Eu vou reposicionar a minha resposta. Contra o país. O que ele foi fazer nos Estados Unidos, de uma maneira muito clara, foi buscar sanções contra quem, na opinião dele, estava ultrapassando a Constituição e perseguindo adversários políticos. Ele foi buscar sanção contra ministro do STF, no caso do Alexandre de Moraes. Tá? E, de fato, ele conseguiu. As sanções, a senhora sabe que é uma jornalista experiente, as sanções são uma política do governo Trump contra todos os países que têm relevância econômica e relação comercial com os Estados Unidos. E foram feitos de forma democrática contra todo mundo. É fato. Japão, Europa, Canadá, México, Vietnã, Rússia, China, Brasil também. É fato que no Brasil houve um acréscimo de 30%, 40% a mais, além das tarifas de 10%. Foram 50%, sendo que o Brasil é deficitário nas suas relações com os Estados Unidos. É um caso completamente diferente da relação dos Estados Unidos com os outros sujeitos ali e, enfim, sancionados pelas tarifas. É um caso muito particular que tem um viés político trazido por Eduardo Bolsonaro. O senhor concorda? Não concordo que tenha sido trazido pelo Eduardo Bolsonaro. Tem muito mais a ver com a visão que o Trump tem da forma como o Lula vem se comportando. O Lula, nos últimos 3 anos, não perdeu a oportunidade de espicaçar os Estados Unidos, desde a questão da relação do dólar como moeda de transação internacional, a relação que ele tem tido com a China em assuntos estratégicos, desde a questão de logística
até de mineração de terras raras, a forma como a chancelaria brasileira tem se comportado, resgatando essa diplomacia do final dos anos 80, antes da queda do Muro de Berlim, privilegiando um relacionamento com países que têm notórias ligações com grupos terroristas e ditaduras conhecidas. Então, esse alinhamento do Lula e esse antagonismo contra os Estados Unidos, né, aliado, é evidente, com o fato do que está acontecendo no Brasil, né, levou a esse processo. Então, não é uma questão simples, cartesiana, branco e preto. Foi por causa disso ou daquilo. Então, tem um contexto que tem que ser levado em consideração. O próprio Lula, quando ocorreu a instalação das tarifas, a reação dele não foi a reação de um estadista. Ele imediatamente se recolheu em si, disse: não preciso falar com o Trump. Essa reaproximação tem ocorrido muito mais em função da ação dos importadores, da própria indústria brasileira, dos comerciantes americanos que estão sendo prejudicados, porque na hora em que produtos importantes que deveriam ser exportados para os Estados Unidos passam a ter uma tarifa muito grande, isso afeta o custo de vida americano. Então, o próprio recuo do Trump se deu muito mais em função da sua política interna do que qualquer ação de chancelaria brasileira. Então, nós temos um problema muito grave, é verdade, né? Quem é que vai ficar feliz, porque não é o meu caso, com o Brasil sancionado, o país sancionado, a economia perdendo por uma briga econômica ou política, tá? Então, não é o nosso caso. Agora, nós propugnamos que haja um retorno à normalidade democrática, que certamente facilita a relação entre países. Nós propugnamos que nós precisamos também nos alinhar, levando em consideração os nossos interesses, com países que têm, historicamente, relações comerciais sólidas com o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Nós não podemos tratar a relação internacional como se fosse um grêmio estudantil. Eu sou de esquerda, eu tenho afinidade com regimes de esquerda, então eu vou declinar da possibilidade de fazer negócios que interessam ao Brasil. Então nós temos um grande grau de responsabilidade aí na condução da nossa chancelaria e na forma como o presidente Lula vem se comportando nos foros internacionais ao longo dos últimos 3 anos. Senador, uma última pergunta. Quem será o nome da direita nas eleições presidenciais de 2026? Nós temos hoje o maior líder popular do Brasil, que é o presidente Bolsonaro. Veja que mesmo ele, há mais de 100 dias, impedido de se manifestar, censurado, né, injustamente, né, submetido a uma série de cautelares que impedem a sua locomoção, né, ele é alguém que é respeitado por todo o espectro de direita e de centro no Brasil. Então, na hora em que ele tomar sua decisão, nós teremos um candidato, e é um candidato que será extremamente competitivo, e eu não tenho nenhuma dúvida, e aqui eu sou bem assertivo, Lula é mercadoria vencida, não vai ganhar as eleições de 2026, até porque a população já está extremamente farta dos mesmos métodos, dos mesmos protagonistas, dos mesmos personagens, e todos nós já sabemos aonde vai parar esse filme, de aparelhamento da máquina pública, de gasto muito acima do que se arrecada, de descontrole da quem vai ser o nome? Qual vai ser o nome, senador? Quem vai dizer é o presidente Bolsonaro, oportunamente. Ele sabe sua aposta em quem? Eu aposto no melhor candidato. Muito bem. A gente ouviu aqui no Jornal Dourado o senador Rogério Marinho, líder da oposição lá no Senado, conversando com a gente sobre, especialmente, né, o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada pela conversa, um bom dia, boa semana. Obrigado a vocês, um abraço. Obrigada, senador Rogério Marinho.